Gente, mais de 70% da Terra já foi modificada pelo homem, você acredita? É mesmo, 70%. É o que mostra um relatório do EcoDebate. É. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nosso mergulho profundo, uso insustentável da Terra e o que isso significa para o nosso futuro. E não é só sobre floresta, não. Não. Quando a gente fala em usar a Terra. Isso aí. A gente tá falando de agricultura, mineração, expansão das cidades. E até como a gente cuida do solo, tudo isso entra na conta. E essa porcentagem assusta, né? Assusta muito, né? Sinal de que a gente precisa repensar urgentemente nossa relação com o planeta. Com certeza. É. E o relatório se aprofunda bastante, né? Principalmente no impacto da agricultura. Fala muito sobre como práticas insustentáveis, tipo o uso excessivo de agrotóxicos e desmatamento para monocultura, estão detonando o solo. É de dar na garganta mesmo, né? É. Imagina plantar a mesma coisa sem parar, esgota os nutrientes do solo, deixando ele cada vez mais fraco e improdutivo. Aí junta isso com um desmatamento que tira a proteção natural. E o resultado é um combo devastador: erosão e risco de desertificação. E como se não bastasse a gente ter um solo cada vez mais pobre, né? As cidades continuam crescendo, engolindo as áreas que a gente usa para plantar. Verdade. Urbanização, que por si só já tem seus desafios, né? Exato. E essa dança entre urbanização e áreas rurais é um dos pontos mais complexos. E o relatório coloca isso muito bem. A gente precisa produzir comida para alimentar cada vez mais gente, mas, ao mesmo tempo, as cidades continuam crescendo, ocupando o espaço que antes era usado para plantar. E aí, como fica? Pois é, essa equação não fecha, né? Uma hora a conta não vai bater. Verdade. Mas me diz uma coisa, o relatório só traz notícias ruins? Ou tem alguma luz no fim do túnel? Calma. Respira fundo. O relatório não é só desgraça e tristeza, não. Ele também fala de soluções, e é aí que mora a esperança. Uma delas é o tal do manejo sustentável do solo, que apesar do nome complicado, pode fazer toda a diferença. Manejo sustentável do solo. Que tipo de mágica é essa? Me explica isso direito. Pensa assim. É como se a gente treinasse o solo para ser mais forte e saudável. Usando técnicas que respeitam o ritmo da natureza. Por exemplo, em vez de monocultura, a gente pode usar a rotação de culturas, que é plantar coisas diferentes em cada época para evitar o esgotamento do solo. Entendi. Outra coisa é usar adubo orgânico, composto, coisas que a gente pode produzir em casa até. Olha só. E tem também a agrofloresta, que mistura cultivos agrícolas com árvores, imitando a natureza. Interessante. Mas pensando na minha realidade, o que eu posso fazer para contribuir? Tipo, minhas escolhas no dia a dia podem realmente ter algum impacto nesse cenário todo? Claro que sim. Suas escolhas fazem toda a diferença. Sério? Começa na feira, sabe? Priorizar produtos orgânicos, de produtores locais, que usam práticas mais sustentáveis. É como dar um voto de confiança para quem está fazendo a coisa certa. Faz sentido. E essa coisa de reduzir o consumo de carne, que a gente ouve falar tanto, também ajuda. Sem dúvida. A pecuária, principalmente a criação de gado, é uma das maiores responsáveis pelo desmatamento no mundo. Nossa. Então, diminuir o consumo de carne ou até experimentar opções vegetarianas é um passo enorme. É mesmo, né? Caramba, cada vez mais eu vejo que a gente precisa repensar nossos hábitos. E o desperdício de comida. Aquela comida que vai pro lixo sem dó nem piedade. Também entra nessa conta. Com certeza. É um absurdo a quantidade de comida que a gente joga fora enquanto tem gente passando fome no mundo. Pois é. Reduzir o desperdício é tão importante quanto produzir de forma sustentável. É como fechar a torneira para a água não jorrar à toa. Verdade. A gente precisa ser mais consciente. Agora, falando dos peixes grandes, né? Governos e empresas. Qual é o papel deles nessa história? Eles precisam entrar no jogo, né? Com certeza. Sem eles, não tem jeito. Governos precisam criar políticas públicas que incentivem práticas agrícolas sustentáveis, a conservação dos ecossistemas e um planejamento urbano inteligente. E as empresas precisam repensar suas cadeias produtivas, buscando diminuir o impacto ambiental em cada etapa, desde a produção da matéria-prima até a entrega do produto final. Exatamente. É responsabilidade de todos. Governos, empresas e nós, cidadãos comuns. Mas e aí? Você acha que a gente está pronto para mudar nossos hábitos e fazer a nossa parte? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Será que a gente tem essa consciência? O relatório do EcoDebate joga essa pergunta no nosso colo. E a resposta, meus amigos, está dentro de cada um de nós.
A gente continua essa conversa daqui a pouco. Isso. Mas fica essa reflexão para você que está nos ouvindo, o que você está disposto a fazer para mudar o rumo dessa história. A gente volta já. Voltando ao nosso mergulho profundo sobre o uso da terra, inspirado pelo relatório do Ecodebate. A gente estava falando da responsabilidade individual antes do intervalo, né? Mas é claro que a gente não pode esquecer do nosso modelo de consumo. Pois é, a gente vive numa sociedade que te empurra para comprar. Verdade. E essa lógica do quanto mais melhor coloca uma pressão enorme nos recursos naturais. Exatamente. Para produzir tudo que a gente consome, precisamos de matéria-prima. E essa matéria-prima vem da natureza. Sim. Madeira para móveis, minerais para eletrônicos, água para tudo. E aí, para conseguir tudo isso, muitas vezes, o caminho mais fácil é desmatar. Minerar sem cuidados agrotóxicos que contaminam o solo e a água. É um ciclo vicioso. Mas a boa notícia é que a gente pode quebrar esse ciclo. Começando por repensar nossos hábitos de consumo. Adotar um estilo de vida mais minimalista. Comprar só o que realmente precisa. Priorizar produtos duráveis e reutilizáveis. É como se cada compra fosse um voto. Ao escolher produtos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade, a gente incentiva um modelo de produção mais responsável. E tem mais. A gente também precisa se engajar em ações de educação ambiental, sabe? Sim. Levar essa conversa para frente, conscientizar as pessoas sobre a importância do uso sustentável da terra. Compartilhar informações nas redes sociais, participar de debates, mobilizar a comunidade. É isso aí. A gente precisa usar as ferramentas que tem para amplificar essa mensagem. O problema do uso insustentável da terra é complexo, mas não é impossível de ser solucionado. O primeiro passo é reconhecer a gravidade da situação e a urgência de agir. E o relatório do Ecodebate serve como um guia, né? Ele mostra que existem alternativas, que a mudança é possível. Mas essa mudança só vai acontecer se a gente remar junto. Governos, empresas e cidadãos. É hora de sair da inércia. Chega de ser apenas espectador, a gente precisa ser protagonista da transformação que o planeta precisa. Falando em protagonistas, queria voltar na questão da segurança alimentar. Sim. Como garantir comida na mesa de todo mundo, num cenário onde os recursos naturais estão cada vez mais pressionados. Uma das soluções que o relatório aponta é fortalecer a agricultura familiar. Pequenos produtores, que geralmente usam métodos mais sustentáveis e resilientes, podem ter um papel fundamental na segurança alimentar. E o combate ao desperdício, né? A gente parar de jogar comida fora. Com certeza. Reduzir o desperdício tanto na produção quanto no consumo, que é tão importante, quanto ao aumentar a produção de alimentos. E a tecnologia. Ela pode ajudar a gente a produzir mais comida de forma mais sustentável. Sem dúvida. A inovação tecnológica é fundamental para encontrar soluções para os desafios do século XXI. A agricultura vertical, por exemplo, permite cultivar alimentos em espaços reduzidos, até mesmo dentro das cidades. Legal. E a hidroponia, que dispensa o uso do solo. Sim. Também tem um potencial enorme. A biotecnologia. Ouvi dizer que ela pode ajudar a desenvolver plantas mais resistentes a pragas e doenças, reduzindo a necessidade de agrotóxicos. Exatamente. A biotecnologia pode ser uma grande aliada na busca por uma agricultura mais sustentável, mas é importante que a gente use essa ferramenta com responsabilidade, sempre pensando no impacto a longo prazo. Mas, de novo, a gente esbarra na questão das políticas públicas, né? Sem o apoio dos governos, fica difícil colocar em prática essas soluções inovadoras. Verdade. A gente precisa de políticas públicas que incentivem a agricultura familiar, o combate ao desperdício, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. E também precisamos de investimentos em educação, para que as pessoas entendam a importância da segurança alimentar e do uso sustentável da terra. E a gente, como cidadãos, o que pode fazer? A gente pode começar por mudar nossos hábitos alimentares, consumir menos carne, priorizar alimentos de origem vegetal, evitar o desperdício. Pequenas mudanças que, multiplicadas por milhões de pessoas, podem ter um impacto gigante. É aquela história, a gente precisa pensar globalmente e agir localmente. E o relatório do Ecodebate nos mostra que a hora de agir é agora. É verdade. Mas a gente continua essa conversa na próxima parte, porque ainda tem muita coisa para desvendar, não sai daí. De volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre o uso da terra, com base nesse relatório do Ecodebate que, vamos combinar, acendeu um alerta vermelho pra gente, né? Esse relatório é um chamado pra gente repensar nossa relação com a natureza de uma vez por todas. Não dá mais pra ignorar os sinais, né? Não, a gente já viu que o uso insustentável da terra não é só uma questão ambiental, é uma questão de sobrevivência. Verdade. Afinal, a gente depende da terra pra tudo, né?
Alimento, água, abrigo, tudo que a gente precisa para viver. Exato. E o relatório deixa isso bem claro. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai acabar com o planeta, né? E aí? Como fica a nossa história? Como fica o futuro dos nossos filhos e netos? Pois é, de arrepiar. Mas ainda dá tempo de mudar o rumo dessa história, né? Sim, ainda dá tempo. Mas a gente precisa agir agora. Urgentemente. Com determinação. O relatório aponta alguns caminhos, a gente já discutiu aqui. Fortalecer a agricultura familiar, combater o desperdício, investir em tecnologias mais sustentáveis, repensar os nossos hábitos de consumo. E tudo isso passa por um esforço coletivo, né? Sim. Governos, empresas, cidadãos, todos remando para o mesmo lado. Exatamente. A responsabilidade de todos nós. Governos criando políticas públicas eficientes, empresas adotando práticas mais sustentáveis e nós, cidadãos, fazendo a nossa parte no dia a dia. Mas, e aí, o que a gente pode fazer na prática? Que atitudes que realmente fazem a diferença? Olha, começa por pequenas mudanças nos nossos hábitos, né? Reduzir o consumo de carne, evitar o desperdício de alimentos, priorizar produtos de empresas que se preocupam com a sustentabilidade e também se informar, se engajar em causas, cobrar ações dos nossos líderes. Esses pequenos gestos, quando multiplicados por milhões de pessoas, podem ter um impacto gigantesco. A força do movimento, da coletividade, né? Com certeza a gente precisa se unir, se conectar com outras pessoas que também estão preocupadas com o futuro do planeta. Juntos a gente pode construir um futuro mais sustentável, mais justo para todo mundo. E para a gente encerrar esse nosso mergulho profundo, fica o nosso convite para você que está nos ouvindo. Não deixe essa conversa morrer aqui. Leve esse assunto para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Compartilhe nas redes sociais, participe de debate. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e construir um futuro melhor para o nosso planeta. É isso aí. Que esse relatório do Ecodebate sirva como um guia, um mapa, para a gente trilhar um caminho mais sustentável e garantir um futuro próspero para as próximas gerações. Afinal, a gente só tem essa terra, vamos cuidar dela com carinho. Essa aí, o futuro está em nossas mãos. Obrigado por acompanhar o nosso mergulho profundo. Até a próxima.